Olá, seja bem-vindo ao canal Viver no Fluxo. E no vídeo de hoje quero trazer aqui uma mensagem do Osho que vai trazer uma reflexão para a gente sobre uma lógica completamente diferente da lógica que a gente foi condicionado a ter, seja quando a gente olha para o mundo como funciona à nossa volta, né, seja por condicionamento religioso, né, por textos bíblicos, alguma coisa do tipo. E, e aí a gente vai ver como a lógica divina, na realidade, ela é bem diferente daquilo que a gente está acostumado a ver, né? Então, esse texto do Osho, ele vai falar basicamente de coisas que acontecem internamente, só que sempre vai valer também para o externo. O interno sempre vai refletir no externo. É por isso que eu sempre falo, né, que às vezes a gente tem que desconfiar se, principalmente com coisas repetidas na nossa vida, né, se elas estão se repetindo muito e são coisas negativas, é um sinal de alerta muito grande, porque pode não ter nada a ver realmente com o mover divino na sua vida. Claro que a vida ela pode trazer algumas coisas que sejam desafiantes, mas muitas das vezes vai ser coisas do ego mesmo, bloqueios egóicos que a gente está preso. E, e isso vai do nosso interno para o externo e cria situações externas que não são favoráveis a nós, né? Então, só para contextualizar, vou começar a ler o trecho aqui do Osho, mas só para avisar que ele fala mais da parte interna e eu vou trazer essa percepção para coisas externas também que acontecem. Então ele diz assim: quando você sentir que está repleto de bem-aventurança, expresse-a. Compartilhe-a. Não tente conservá-la em seu interior. Não a restrinja. Não a torne alguma coisa só sua. Não tente possuí-la. Compartilhe-a com todos. Celebre-a realmente de tal modo que toda a existência possa compartilhá-la. Uma flor desabrocha e o perfume se espalha. Os ventos a levam para longe, para bem longe, para os mais longínquos recantos da terra. Permita que o seu perfume, a sua bem-aventurança seja levada para longe, seja compartilhada por toda a existência. Né? Então, como eu falei, primeiro aqui ele fala de um sentimento interno, né? De bem-aventurança. Quando você sentir isso, você compartilhe isso, né? Compartilhe com tudo à sua volta. Né? Aí ele vai explicar por quê. Porque então a bem-aventurança torna-se total, inspiração e expiração. Que aqui ele fala, né, de inspiração é recebendo, né? De expiração para fora, né? Torna-se um círculo. E quanto mais você a distribui, mais obtém. Aqui a gente já começa a entrar num pouco do assunto daqui da lógica, né? Da lógica invertida, né? Do divino. Quanto mais você distribui, mais obtém. Quanto mais a joga para fora, mais a encontra, porque agora você está em contato com a fonte inesgotável. Né? Quando eu vejo esse tipo de coisa aqui, né? E não só, sempre eu trago os trechos aqui de algum mestre, mas não só uma coisa que é apenas vista aqui sendo falada por ele, né, no texto, mas isso realmente é algo que a gente consegue ver no nosso dia a dia. Quando você trabalha isso de verdade, né? Quando você se dá a oportunidade de o divino lhe mostrar como esse jogo da vida funciona, né? E
é uma das coisas mais surpreendentes quando você não tem contato com isso, com a realidade disso, e você começa a trabalhar isso e você fica assim pasmo, né? Que você realmente começa a ver que quanto mais você distribui, mais obtém. Quanto mais joga para fora, mais encontra. E tudo isso porque você está agora em contato com essa fonte inesgotável. Esse poder supremo, essa inteligência suprema que coordena tudo aqui nesse universo. E, é muito real. É muito real. Eu falo aqui, fico até meio sem palavras, porque eu sei o quanto isso é real. O quanto nas situações do dia a dia isso se mostra real. O divino lhe deixa sem palavras, você fica encantado de como a vida funciona de verdade. Não, não era a vida que você acostumava levar, onde você vê as pessoas em comparação, em guerra uns com os outros, querendo ser melhor que os outros, querendo puxar cada vez mais, né? Quando tem, não compartilha, né? E essa era a lógica que a gente vê no mundo, a lógica da mente, a lógica do ego. É assim que o medo reina, né? Nesse nosso planeta. E aí quando você começa a ver que isso é real, que quanto mais você partilha, né, mais você obtém, e o divino cada vez mais vai lhe mostrando o quanto você pode confiar nisso, né? Vai ter até algumas vezes aqui que algumas pessoas elas vão olhar para esse tipo de coisa e a pessoa pode ir com um desejo egóico por trás. Ah, beleza, se é assim que funciona, eu vou começar a distribuir para ter mais. Só que é impossível enganar essa inteligência suprema, né? Impossível, impossível. Você não vai conseguir. Então, se internamente o seu movimento ele ainda é de sagacidade, de esperteza, não, não vai acontecer. O divino está esperando um movimento real seu, para que você entre em contato com essa fonte de verdade. E aí você vê como funciona e realmente quanto mais você recebe, mais você dá e mais flui novamente. Isso aqui o Osho está falando de bem-aventurança interna, felicidade, né? Você está se sentindo em êxtase com a vida e você está dando às pessoas, distribuindo isso e cada vez mais isso retorna para você. Só que é assim com todas as coisas aqui externas, seja relacionamento, seja questões de trabalho, financeiro e tudo. É assim que o divino age. E ele quer somente isso, que você abandone o seu medo, o que você aprendeu com a sociedade, né, de como agir no mundo, e você conheça isso. Conheça essa mágica divina, que onde a lógica é completamente diferente da lógica convencional dos homens, né? Então, continuando aqui, vou ler o restinho, ele fala: não seja avarento, de outro modo, destruirá todo o processo. Né? O processo que é, como ele fala, né? Que é como se fosse inspiração e expiração, né? Você recebe e você também partilha, né? No início, se você é egocêntrico, está bem. Mas quando a bem-aventurança começa a se manifestar, é perigoso. Aí ele fala de um sutra aqui, né? Sutra, um texto sagrado lá, né, da Índia. Este sutra diz respeito à exalação, né? A pessoa primeiro inspirou, recebeu e agora fala sobre colocar para fora, né? E o sutra diz: de dentro do silêncio, que é paz, uma voz ressonante se levantará. E essa voz dirá: não está certo. Tu tens escolhido, agora deves semear. E sabendo que essa voz é o próprio silêncio, obedecerás. Nossa, isso é muito, muito lindo, muito, muito forte.
né? Esse silêncio é essa inteligência divina, né? Essa inteligência suprema. Você sabendo que é essa voz que está falando, ó, não está certo. Tu tens escolhido, agora deve semear. Sabendo que essa voz é o próprio silêncio, obedecerás. Deixa eu continuar aqui, né? O Osho fala, né? Você tem colhido bem-aventurança, tem colhido êxtase, né? Agora semeio para os outros. No mundo, você primeiro semeia e depois colhe, né? No mundo é assim, no mundo é egóico, nessa sociedade, entendeu? E a gente é condicionado a só isso aqui, a aprender só isso aqui. Só que na dimensão espiritual, na dimensão divina, existem outras leis. Então, ele fala que tudo é exatamente ao contrário. Primeiro você colhe e depois semeia. E, tipo, você pode ter a ilusão que você não está colhendo, né? Pode ter ilusão. Às vezes a pessoa tem alguns desejos de algumas coisas externas, né, na vida externa, e, e esses desejos não se realizam e a pessoa tem a sensação de que ela não colhe coisas boas, né? Mas nossa vida está repleta de coisas incríveis, né? Quando a gente para olhar, nós já estamos colhendo, né? Até esse ar que a gente respira aqui, nesse momento, a gente para e percebe essa energia aqui presente. Isso é pura bem-aventurança, isso é um presente incrível, né? Mas na mente você não consegue ver assim, que você já está colhendo coisas maravilhosas, que o divino já lhe deu muitas e muitas coisas, só porque você está agarrado a um desejo egóico ali, que você quer porque quer alcançar aquele desejo, então tudo se torna miserável. Na mente é assim, né? Todas as outras coisas que você recebeu, já você não tem como bem-aventurança, né? Como uma coisa maravilhosa. Eu costumo dizer que a mente ela tem essa coisa de, eu chamo de medusa, né? Que ela transforma tudo em pedra. Então, você tem pessoas que Deus colocou na sua vida, você tem várias e várias coisas ao seu redor que mostram quanto o divino lhe abençoa, né? Quanto o divino lhe deu bênçãos. Só que agora, devido ao desejo que você tem, você não consegue enxergar mais. A mente petrificou tudo se tornou preto e branco, né? Então as bênçãos não são vistas mais como bênção, mas você já recebeu, já vem recebendo muito, né? Por isso que o Sutra diz, não está certo, tu tem escolhido, agora deve semear, né? E a questão aqui principal dessa lógica, né, é que eu falei que não é possível enganar essa inteligência suprema. Mas quando você começa a se tornar realmente inocente no sentido de você age com o coração em já que você percebe, é parte da sua percepção de vida. Você olha e vê que o divino lhe deu muito, então você começa a partilhar, né? Mesmo que você veja em algumas coisas o seu ego ainda ali tentando resistir, agora com essa consciência maior, você começa a partilhar mesmo assim. Você percebe que precisa fazer algo e você começa a trabalhar em cima disso, de partilhar, né? Então, assim, quando nasce disso, realmente você vai ver que o divino vai trazer muito, muito mais. Sempre, sempre, sempre ele vai trazer muito, muito mais daquilo que você está semeando, né? Mas realmente você primeiro colhe e depois o divino já está fazendo você colher muitas coisas. Então você pode ser grato por diversas e diversas coisas na sua vida. E, e tipo assim, até eu não sou muito fã de muitas coisas que tem na internet, assim, de algumas espiritualidades, assim, que tem muita relação ainda com coisas mais egóicas, que às vezes é só o desejo do ego, né, de querer, como eu falei aqui, né, às vezes o ego ele tem um desejo de a fina força querer mudar de vida e tudo mais, não sei o que, mas é só desejo egóico. Você não conseguiu entrar numa perspectiva onde você pode sim
ter um desejo, mas ele não parte do ego. Ele parte de algo mais natural, algo mais leve, não do ego. Isso parece meio complicado de se ver para quando a pessoa está completamente envolvida na mente, mas isso é real. Há desejos que são realmente do ego e há desejos que estão alinhados com esse poder divino, né? Então, assim, se você se alinha a esse poder, no desejo, isso ali não tem nada a ver, mas a partir do momento que você só age dentro desse fluxo egóico, aí você realmente não vai conseguir ver nada, não consegue ver que o divino já está lhe dando muito. E também você só vai agir a partir dessa coisa que é astuta, que é uma coisa astuta. Você tem uma malícia ali por trás, talvez você nem consiga perceber, né? Então, muito dessas coisas, dessas coisas que falam hoje em dia de espiritualidade, tá muito linkada a isso, né? Tá muito linkada a isso. Então, eu ia falar sobre a questão de coisas sobre gratidão, né? Então, tem algumas coisas espirituais aí, né? Vídeos espirituais que falam sobre a gratidão. E E aí a pessoa, ela vai no desejo do ego, vou começar a ser grato para eu poder receber mais, né? Na esperteza, né? Na astúcia. Mas mesmo assim eu já vi algumas pessoas falar que quando começam a agradecer, elas conseguem ver coisas acontecendo. Quando elas são gratas, elas conseguem ver no dia a dia coisas mudando muito, né? Só que isso ainda está muito sujo. Está muito ali entrelaçado com os desejos egóicos, né? Imagine o que você pode ver quando realmente solta isso e entra nesse estado onde tudo é mais limpo, onde não há essa esperteza, não há essa astúcia, você realmente está trabalhando esse alinhamento com a vida de verdade, com esse poder supremo. Então você pode ver coisas muito, muito maiores. Mas é como eu falei, mesmo assim, mesmo quando a pessoa ainda está nessa confusão mental ainda o discernimento dela ainda não é suficiente ali para discernir entre isso aqui é egóico, isso aqui não está alinhado com a vida, né? Com esse poder supremo. E, e é assim que acontece, né? Então, esse foi o vídeo de hoje, né? E eu espero que a gente possa cada dia trabalhar isso e entrar verdadeiramente de coração nesse trabalho, né? De soltar cada vez mais os nossos desejos egóicos e ir em direção realmente a um alinhamento com esse poder supremo e a gente possa começar a expressar isso para fora cada vez mais, né? Compartilhar tanto internamente a bem-aventurança que acontece internamente, quanto as bem-aventuranças que acontecem externamente na nossa vida, a gente possa compartilhar com os outros. E isso por si só, sem esforço, o divino vai trazer cada vez mais para nós. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Se tiver interesse em conhecer o desafio de 30 dias e trabalhar bloqueios egóicos que têm travado a sua vida, o link está na descrição. É isso, até a próxima.